tem aquela questão de que às vezes a gente tenta encontrar, tipo assim, principalmente mulheres, encontrar parceiros que sejam parecidos com os pais. Isso é verdade? Domingo, acordei escutando só pra contrariar, eu tô virando meu pai, né? Viu? Daí chega uma hora que tu dá conta, só eu que cozinho, só eu que limpo, só eu que lavo. Só que, cara, de que tu brincava quando era pequeno? De cozinha, de casinha, de nananã. Romance Proibido, o podcast de relacionamento da Atlântida. Oi, gente! Mais um episódio de Romance Proibido no ar. Eu, Babi Bittencourt, junto com o Vini Moura. Olha aí, estamos aqui, né? Tudo bem contigo? Pra abordar mais algum tema que muita gente fala, mas fala superficialmente. Hoje a gente vai aprofundar. Fala meio Twitter, né? Fala meio Twitter, meio cagando uma tese sem saber de nada. E hoje a gente vai falar como? Vamos falar romance proibido. Pode ser, gostei. Gostou? Gostei. Seguinte, Vini, tem uma coisa que a gente, querendo ou não, sempre leva pro nosso relacionamento. Sim. Que se chama a tal da bagagem familiar. E essas crenças familiares que a gente acaba construindo ao longo da nossa infância podem afetar o nosso relacionamento e... Bell Hooks já Opa. diria que afeta. A bagagem familiar nada mais é do que a gente vai aprendendo e de forma não como uma sala de aula onde tu senta e a pessoa te ensina. Não, tu vai aprendendo das pessoas que convivem contigo, das suas referências ali naquele momento da tua vida, como tu vai te desenvolvendo até virar adulto, etc. Né? E tu aprende muito sobre o amor vendo, querendo ou não, os teus pais. Eles tendo relações, existindo uma relação entre eles, Sim. ou não existindo. Isso também é uma forma de aprendizado que fica no nosso subconsciente. E eu até separei uma parte de Bell Hooks pra começar o episódio. Mais uma parte, vamos lá. A grande maioria de nós vem de famílias disfuncionais nas quais somos ensinados que não éramos bons, nas quais somos constrangidos, abusados verbal e ou fisicamente e negligenciados emocionalmente, mesmo quando nos ensinavam a acreditar que éramos amados. Para a maioria das pessoas, é simplesmente ameaçador demais aceitar uma definição de amor que não nos permitiria mais identificar um amor em nossas famílias. Muitos de nós precisamos nos apegar a uma ideia de amor que torne o abuso aceitável ou que ao menos faça parecer que, independente do que tenha acontecido, não foi tão ruim assim. E aí eu poderia ler o capítulo inteiro. Quais crenças familiares, né? E como essas crenças familiares atrapalham nossas relações amorosas. Tudo isso, né, a gente vai descobrir, não só amorosas, acho que as relações interpessoais na vida, né? E tudo isso a gente vai saber no episódio de hoje. Lembrando que tu deve se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comenta qual assunto tu acha que a gente tem que falar aqui no Romance Proibido, porque a voz da audiência é a voz do romance. E o nosso programa é patrocinado pela Fatal Model, a maior plataforma de acompanhantes do Brasil, somente para maiores de 18 anos. Muito bem, nossa convidada já está aqui no estúdio com a gente e ela vai nos ajudar a conversar muito sobre esse assunto que a gente trouxe na introdução, né? Ela é psicóloga, CEO do Espaço Adapt Saúde, nas redes sociais, fala muito sobre autoconhecimento e segurança. E olha só, já realizou mais de 400 palestras, Babi. Acho que, né, o romance não vai ser tão desafiador assim. A gente cresceu. Recebendo esse tipo de convidado, a gente cresceu. E mais de 15 mil atendimentos. Vamos dar boas-vindas a Jamile Rodrigues. Bem-vinda! Bem-vinda, muito prazer obrigado, estar aqui. viu? Por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Eu posso fazer a primeira pergunta já? Pode fazer. Então tá, a gente tava falando um pouco de Bell Hooks no começo e tal, e queria saber de ti, assim, a gente pode afirmar, então, que os nossos pais são responsáveis mesmo por nos ensinar o começo, assim, do amor? Sim, totalmente. Assim, a gente já conhece todas as funções que os pais têm em relação ao desenvolvimento de uma criança na parte mais prática. Mas na parte mais psicológica, a gente precisa lembrar que a função dos pais é fazer a criança sobreviver à infância e a função da própria criança conseguir, através dos pais, sobreviver à infância. Porque é um período que, diferente dos outros mamíferos, que em seguida já realmente conseguem se virar sozinhos, a gente precisa de muito apoio, muito suporte, muito amor, inclusive. E aí a gente vai aprender com quem tá nos fornecendo esse amor e nos cuidando. E aí, quando a gente fala de crenças familiares, né, a gente vai acabar falando sobre a maneira como a gente é cuidado e a maneira como a gente aprende sobre o cuidado e, consequentemente, a maneira como a gente aprende sobre o amor, né? Então, hoje a gente vai falar bastante disso, assim, porque é um tema super polêmico, porque as pessoas têm muito medo de reclamar dos pais, muitas vezes. Parece ingrato, né? Isso, porque a gente sabe que eles fizeram o melhor por a gente, mas tem coisas que a gente não aprendeu, tem conteúdos até da própria psicologia, do próprio autoconhecimento que a gente tá recém conhecendo, né, entendendo o que significa, e os nossos pais menos ainda, porque eles não tinham acesso à internet que a gente tem, né? Sim. Então, acaba que a gente vai aprendendo sobre isso e vai entendendo. Sabe o que eu mais vejo? É realmente esse medo de parecer ingrato com os pais. Como é que tira essa culpa de si? Porque eu acho que é uma culpa que a gente carrega que não deveria.
ser assim, sabe? É que assim, em nenhuma área da vida a gente tem como ser perfeito. Então, os pais não vão ser perfeitos. E como pais, quando a gente for, se a gente for, ou se é já, não vai ser perfeito. E aí, quando a gente lida com os desafios da vida, a gente acredita que a gente tem que ser perfeito para dar conta. Então, quando a gente olha para os nossos pais e pensa que eles foram imperfeitos, e a gente olha pra gente, a gente pensa, tá, mas eles deram conta. Somos pessoas que trabalhamos, estudamos, temos relacionamentos, temos amizades, conseguimos dar conta da nossa vida, das nossas coisas. Eles deram conta. Só que não dar conta emocionalmente, não dar conta psicologicamente, é algo que realmente, com o conhecimento que a gente tinha até os anos 90, 2000, não era tão possível. Então, é a gente entender que tem coisas que a gente já está sendo imperfeito hoje e que a gente só vai descobrir daqui uns 10, 20, 30 anos, porque a gente vai ter o acesso a essa informação. Então, esses pais não tinham acesso a essa informação e fizeram realmente o melhor que puderam com o que tinham. Sim. E aí, é a gente trabalhar na gente, já que temos acesso à informação, essas coisas que a gente não herdou deles. Sabe que tem um ponto que eu não sei nem se tem resposta, tá? Mas vou em busca dela agora. Como a pessoa ela faz pra separar o que realmente é uma herança, né? Enfim, de comportamento e o que realmente é dela? Porque tem até aquela piada, né? Ah, fui na terapia e me falou que é culpa dos meus pais. Né? Sim. Até como é que a gente consegue diferenciar isso, identificar que isso é um problema que eu carrego da minha personalidade ou algo que eu aprendi, ou as coisas acabam se misturando, enfim, não sei. Na psicologia a gente fala muito que a gente é feito de 3 partes, né? Genética mãe, genética pai e a experiência de vida que a gente tem. Então, é a gente considerar que a gente vai trazer herança genética, e não só genética, mas psicológica também, a gente aprende por observação. E aí a gente vai também observar outros ambientes, a gente vai observar a cultura onde a gente está inserido, a gente vai observar um ambiente como que ele cria expectativas na gente, ou pelo contrário, ele impulsiona a gente para alguma coisa. E tudo isso é uma trajetória que quanto mais anos a gente tem, mais a gente aprendeu esses nossos 30%. Então, sim, tem coisas que vão ser herança. Por exemplo, na minha família é muito comum a gente estar sempre prevendo alguma coisa que possa acontecer, entende? Eu fui criada num ambiente onde a gente tinha que estar com o radar mais ligado para tudo que podia acontecer, para o que podia dar certo, o que podia dar errado, em que momento eu podia estar em risco, em que momento eu não podia. É uma família da segurança pública, então tem esse mindset, assim. E aí eu sou uma pessoa que eu tô sempre observando os ambientes onde eu tô pra ver se tá tudo ok. Antigamente isso era um baita de um problema, porque eu tava sempre acuada, assim, eu tava sempre preocupada, eu tava sempre tensa. E as pessoas à minha volta estavam ali passeando, pensando sobre as suas vidas, sobre as coisas, curtindo. E aí, conforme a gente vai trabalhando autoconhecimento, trabalhando terapia, a gente vai se dando conta que, apesar de eu ter vindo naquela família e aquilo fazer sentido, eu não preciso estar assim. E os meus ambientes também, e daí porque é herança, mas tem escolhas, né? A gente tem escolhas sobre essas heranças quando a gente se dá conta. Eu não preciso estar sempre com esse radar ligado, isso me toma tempo. Isso me tira a criatividade. Isso me desconecta, porque ao invés de estar conectado com as pessoas ali, olhando no olho, não, eu tô ali pensando e tentando entender, sabe? E aí, quando eu entro num relacionamento com esse mindset, com essa perspectiva, também, talvez eu não esteja tão conectado com o outro quanto eu deveria. Talvez eu esteja mais preocupado com tudo que pode acontecer do que eu deveria. Talvez eu esteja perdendo a oportunidade de viver aquele momento da maneira como eu deveria, entende? Então, a maneira como eu fui criado impacta. E lógico que a minha família não me criou assim por mal, entende? Sim. Por isso que eu digo que não é uma questão de ingratidão. Eles fizeram o melhor que eles podiam, que eles tinham, entende? Isso foi bom, inclusive, para outras áreas da minha vida. Agora, eu sou muito observadora, pro trabalho isso é ótimo, né? Eu consigo identificar várias coisas. Mas, por outro lado, eu precisei me trabalhar para poder desconstruir isso nas minhas relações pessoais, entende? E amorosas também, e poder me conectar melhor com as pessoas, com mais qualidade. Então, é a gente olhar para esses dois lados da moeda. Nossa, eu me identifico muito com o que você tá falando, porque acho que eu tenho um traço que bastante gente tem também, que era vir de uma infância que teve seus momentos, né, tensos em relação à relação dos meus pais. E aí, tu ser a pessoa responsável por equilibrar as emoções nos ambientes o tempo inteiro. E isso é reflete, assim, pra vida adulta de uma forma que às vezes toma conta de ti. Porque eu acho que, tu me corrige se eu estiver errada, tá? Mas falando como terapeuta, tu vai descobrindo que tu acaba cedendo demais às vezes por querer que a situação fique mais confortável pra todo mundo. E tu deixa
tu de lado, assim, sabe? Tipo, tu esquece que tu tá ali porque tu precisa equilibrar. E tem essa característica, né? Muito, muito. A gente tem algumas questões no desenvolvimento, na maneira como a gente é criado, que fazem com que a gente tenha uma postura no relacionamento diferente. Por exemplo, no comecinho da infância ali, a gente precisa de aceitação e de pertencimento às famílias, né? É a função dos pais emocional em relação à criança. E aí, às vezes, a gente nasce numa família um pouco mais instável, assim, que emocionalmente é mais reativa ou emocionalmente é mais desconectada. E aí, a criança vai buscando aqueles pais ali para tentar entender aquele ritmo que a casa tá acontecendo, aquele ritmo emocional, se tá tudo bem, se não tá, fica com o radar mais ligado. E aí, essa criança aprendeu a fazer esse movimento de estar sempre observando como é que tá o humor das pessoas, porque aquela casa, às vezes, era intensa, às vezes era calma, ou às vezes era até muito desconectada, eu tinha que estar tentando entender. E aí, chega num relacionamento, eu começo a trocar mensagens com a pessoa. Tô conhecendo a pessoa ali, começo a trocar mensagem com a pessoa. A pessoa sempre botava uma carinha depois, agora, hoje ela não colocou. Meu Deus. Sim. Hoje ela não colocou a carinha. O que aconteceu? Aí ela manda uma outra mensagem só com um ponto de interrogação bem breve, assim. E eu tenho o meu radar ligado pra como o clima tá, como o humor tá. Por que essa pessoa tá escrevendo diferente, entende? Tem alguma coisa acontecendo? Será que a gente desconectou de ontem pra... Não, a gente não desconectou de ontem pra hoje. Mas eu tô tão centrada no meu radar ligado, que eu aprendi lá na minha infância, que eu consigo só imaginar que aquilo é sobre mim. Eu não consigo imaginar que daqui a pouco a pessoa tá num dia difícil, ou que daqui a pouco realmente a pessoa vai conversar comigo mais tarde sobre alguma coisa. Não, eu já começo a ficar naquilo de ter alguma coisa diferente. Olha aí, a pessoa escreveu diferente, aconteceu alguma coisa, nananana, e aquilo já vai me ativando. E é muito da minha história, e não daquela relação. Eu acho que tem um outro ponto te complementando, que é o lance de não conseguir saber, ou não conseguir entender que a pessoa precisa do espaço dela só. Também. E aí tu acaba sendo invasivo e passando de um limite só por conta disso, porque tu tá ativado, como tu falou, sabe? A minha terapeuta trabalha com a... Terapia do esquema? Eu é amo. que eu trabalho também. Tu também? Meu Deus, eu sempre falo. É muito boa, é muito boa. E aí tem todos os esquemas e tal. E o abandono é, tipo, uma que acaba se conectando com essa, né? Porque tu acaba não tendo atenção e tal, tentando equilibrar as emoções. E o abandono vem muito junto, assim. Eu estava falando e eu tava refletindo muito sobre isso. Porque o limite e o espaço é uma coisa que às vezes a pessoa que tá ativada não consegue reconhecer. Exato. É muito difícil, sabe? Exato. E aí você foi criado nesse ambiente onde tinha essa instabilidade, teu parceiro não foi. Entendeu? Teu parceiro tava ali, ele chegava, tava a mãe esperando com café e o pai também chegando do trabalho, ou a mãe vindo também ligando, como é que tá, nananã. E aí ele foi criado naquele ambiente que todo dia ela faz tudo sempre igual, todo dia o pai também faz tudo sempre igual, tá tudo tranquilo, então eu não preciso me preocupar com como as coisas estão hoje. E aí ele não vai entender por que tu tá com essa preocupação sobre alguma mudança. Às vezes não sabe nem que ele não percebeu nem que tá escrevendo diferente a tal da mensagem. É verdade. Entende? Então, tipo, e daí você ficou lá sofrendo meia hora porque a pessoa, sei lá, não respondeu, ou respondeu diferente, e a pessoa nem tá conectada com isso. E aí é os lugares de onde a gente vem, as crenças que a gente foi desenvolvendo com a família. E aí vai outras, né? Porque tem gente, por exemplo, tem um dos esquemas, para até explicar pro pessoal, esquemas são comportamentos, formas de ver, formas de pensar que a gente vai desenvolvendo conforme o clima da nossa casa ou conforme os nossos pais eram, né? E aí, enfim, a nossa teoria trabalha com 18 e tem um deles que é bem comum também, que é o emaranhamento. As pessoas parecem que em casa elas têm que pensar todas juntas. Elas têm que pensar do mesmo jeito e quem pensar diferente tá meio que traindo a família. E aí, eu entro num relacionamento e quem disse que eu aceito quando meu parceiro pensa diferente de mim? Quem disse que eu vou aceitar quando ele não adivinha, ou não prevê, ou não sabe o que a gente vai fazer, ou como a gente vai fazer, ou o que eu espero? Se na minha família era assim, como é que nos outros lugares não vai ser? E é geralmente nas relações íntimas, ou seja, nas relações amorosas, que isso vai aparecer mais. Falando até nesse sentido, tu pontuou o lado do outro, né? O outro tá lá de boa, mandou uma mensagem ao natural, e o outro lado da relação tá, meu Deus, a gente tá desconectado e não sei o que tá acontecendo, e um furacão, e aí quando vê o outro que tá de boa, se depara com aquele furacão e pensa, o que tá acontecendo? Onde é que eu me perdi? Aí o ponto que eu quero te trazer é o seguinte, estando no lugar, porque a gente, quando tá numa relação, às vezes a gente é o furacão, às vezes a gente se depara com o furacão, isso. né? Às vezes a gente tá do outro lado. Como tentar entender o furacão que a pessoa tá? Como tentar identificar que aquilo é algo... não é a pessoa. É a pessoa, mas não é a pessoa, é algo... ativada, no caso. Tem alguma forma de fazer isso sem fazer uma terapia de casal? Não, assim...
Tem. Primeiro, autoconhecimento é importante. Então, se a pessoa já fizer a terapia dela individual, ok. Mas ela tem... Hoje em dia tem outros recursos também. A gente tem muito livro sobre, a gente tem muita informação distribuída. Então, autoconhecimento é importante. Então, a gente olhar a nossa história de vida. Às vezes escrever sobre ela, eu amo escrita terapêutica, porque é escrever toda a história de vida, as partes boas, as partes ruins, e explicar pro outro como a nossa história de vida nos ensinou a ver o mundo, já ajuda. Por quê? Porque aí eu entendo como que o meu parceiro ou minha parceira fica incomodado, gatilhado, assim, com algumas coisas, sabe? Porque eu preciso lembrar esse parceiro ou essa parceira que... Não é... Eu não mudei de comportamento em relação a você. Se ela se desorganizou, tem a ver com a história de vida dela. E se acalma, a gente tá aqui, a gente tá junto, a gente tá seguro, tá tudo bem. Entende? Lembra que é a gente. Lembra que não é a tua história ou o teu passado. A gente vai aprender a se relacionar de uma maneira diferente. Entende? Só que pra isso, os dois têm que ter tido compartilhado isso. E às vezes, a gente tem uma história ou traumática, ou mais dura, ou até a gente tem um aprendizado familiar de que a gente não fala sobre a nossa família. Às vezes tem aquela coisa de não, que acontece em casa, fica em casa. E a gente não fala e o outro não sabe por que aquilo tá acontecendo. E a gente não tem bola de cristal, entende? E isso termina as relações mesmo, total, né? Muita relação termina muito mais porque as pessoas não sabiam o quanto aquilo ativava o outro do que porque aquele casal não dava certo, né? Porque a relação amorosa, ela também pode ser terapêutica no sentido de desenvolver uma nova habilidade de conexão, de amor, de afeto, de validação, sabe? Sabe que isso que tu falou, eu acho que é muito legal, porque a partir daquela relação, tu tá, né, criando uma nova família, uma nova estrutura de família ali entre vocês, e ali vocês podem também criar um formato que certamente ter algumas coisas ruins vão impactar, né, filhos, enfim, sei lá, sobrinhos, etc. Mas também pode criar hábitos que foram negativos que não necessariamente tem que reproduzir nas próximas gerações, né? Exato, Saber identificar isso é bem importante, né? Sabe que tu falou isso de lembrar que a gente... Eu lembrei de uma coisa que a minha psicóloga fez comigo uma vez, que eu tenho um dos esquemas que eu tenho é defectividade. E aí, quando ativa, é uma loucurada. O que é defectividade? É basicamente a síndrome da impostora, né? Tipo, que tu é muito autocrítica e também critica muito as outras pessoas. Que é um... É ver mais o defeito do que a qualidade. Exato. E principalmente em si mesmo. E aí, ela fez um negócio comigo que também pode funcionar pra casal. Eu tinha que escrever um bilhetinho pra mim mesma, quando eu não tivesse ativada. Deixar atrás do celular, da capinha. Aí quando eu sentisse que eu tava muito mal, eu tinha que ler como se fosse, tipo, uma... Sabe ruptura? Como se fosse meu externo falando pra mim, sabe? Isso! Tipo, meu externo falando, não, olha só, tu tá ativada, fica tranquila. Daí a gente escreveu juntas um bilhetinho. Talvez pra casal também funcione assim. Tem uma coisa que a gente faz, eu falo pra ele quando a gente tá brigando, eu lembro do que me faz gostar dele. Aí, tipo, perfeito. na hora eu trato ele bem, porque apesar de eu estar discordando dele, é tipo, o orgulho da minha terapeuta, né? Muito bom, muito bom. Ela é boa, ela é boa. Eu, tipo, lembro o que eu gosto nele. Aí eu trato ele com mais carinho. Do que, tipo, E não vou te ofender. Não me enforca. Às vezes dá vontade, né, amor? Não é muito fácil, né? Sim, mas é mais ou menos isso. Tem gente, assim, que tem, daqui a pouco, uma questão de privação emocional. Assim, a pessoa acha que as emoções dela são incômodas pro outro. Mas, ao mesmo tempo, ela não se sente vista pelo outro. Entende? Ou seja, eu não falo o que eu sinto, eu não falo o que eu preciso, eu não falo o que eu quero, eu não falo o que eu gosto, mas eu vou ficando ressentida porque o outro não faz nada do que eu quero, nada do que eu gosto, não considera os meus sentimentos. Mas e o meu movimento sobre isso? Daqui a pouco eu explodo, porque aquilo vai acumulando. Só que na minha família, isso não era... Daqui a pouco, sei lá, vamos pensar culturalmente no Rio Grande do Sul, uma família alemã mais dura, assim, mais... Cada um guarda os seus sentimentos pra si, inclusive por causa de tudo que aconteceu na vinda da Alemanha pra cá. É uma família mais realmente engessada emocionalmente por todos os traumas ancestrais, e daí eu não sou essa pessoa que divide as coisas. E aí? Como que essa relação vai funcionar se o outro não consegue me ler? Se o outro não consegue entender o que tá acontecendo comigo? Se o outro não sabe o que eu quero, o que eu gosto? Ou daqui a pouco eu busco alguém que realmente a pessoa é mais fria, mais desconectada e tal, mas é o jeito dela, e eu entendo que é o jeito dela, e eu me apaixonei por ela assim. Mas com o tempo isso começa a me deixar mais ativada ainda sobre não tá sendo vista na relação, não tá sendo amada, não tá sendo, sabe? Então a gente vai ter que
falar das nossas histórias e aprender juntos. Gosto muito daquele livro, das 5 Linguagens do Amor, porque eu acho que exemplifica muito, às vezes, até a nossa forma de comunicar as coisas. Porque, eu não te amo por palavras, eu não vou estar te elogiando. E tu, poxa, tu às vezes se sente defeituosa, precisa de um elogio, tu precisa sentir que tu é importante. Mas eu não sou a pessoa das palavras. E aí? Mas eu faço tudo por ti. Mas eu tô sempre te abraçando. Sim. Mas eu tô sempre te ajudando. Eu tô sempre tentando te fazer um agrado. Mas tu precisa da palavra. Mas como é que eu vou saber que tu precisa da palavra se tu não me falou que tu precisa da palavra? Entende? Sim. E às vezes a gente nunca falou. A gente sempre fala que conversa desconfortável é um saco, né? E eu acho que essa é uma dessas, né? Porque é difícil tu falar também. Não, então, eu gosto de ser elogiada. Tipo, pra mim é importante que você me diga o quanto me ama de vez em quando, o quanto, sei lá, quando eu tô bonita, quando eu sou boa em alguma coisa que eu tô fazendo. Pra mim essas coisas são muito importantes. Aí o outro vai ficar, tá, mas eu faço tanta coisa pra demonstrar que eu te amo. Mas tá, se é importante pra ti, vamos lá, entende? Daí eu vou acostumar. Eu, por exemplo, não sou a pessoa das palavras, não sou. Mas eu sou a pessoa que faz tudo pelo outro. E aí eu me lembro que eu me dei conta uma vez que o namorado era muito das palavras. E eu comecei a escrever coisas pra mandar pontualmente pra ele. Coisas que eu gostava nele. Pra mandar pontualmente pra ele, assim, durante a semana. Pra lembrar ele, né, do quanto eu gostava dele, do quanto aquilo fazia sentido. Porque em algum momento ele disse, mas tu não me fala nada, eu não sei se tá tudo bem, nananana. E aí eu disse, tá, se isso é importante pra ele, então eu comecei a escrever várias coisas que eu gostava nele, que eu amava nele. E quando essas coisas aconteciam, ou quando eu via ele dessa forma, eu falava pra ele, ou eu mandava pra ele. E legal. Aí aquilo foi alimentando super bem a relação, assim. Claro. Que baita ideia. Muito legal. Porque não era meu, eu sou a pessoa que faz pelo outro, que agrada o outro, nananana. E aí ele era das palavras, ele era de querer estar junto, sabe, grudado. Então, a gente se dá conta dessas coisas, porque a gente veio desse lugar familiar. Eu não vim desse lugar, eu vim do lugar que todo mundo fazia as coisas por mim e me agradava, mas as palavras não era o ponto forte, assim. Então, a gente olhar de onde a gente veio e o que a gente tá fazendo por essa relação. É muito maluco, assim. como de fato... São mil tipos de criações e as pessoas se encontram e até, enfim, não vem ao caso o assunto, mas eu nunca esqueço quando a gente tava no começo do namoro e aí a gente se estranhava por um motivo específico. Aí um dia ela me contou a história. A gente fazendo uma comida, ela me contou a história. Que aconteceu isso. E aí, na hora, a minha reação foi assim, o quê? Mas agora faz muito sentido. E não que resolva, mas muda muito a forma como tu vai lidar com aquilo. Nossa, se eu tivesse passado por isso eu também ia gerir assim, não sei o quê. E muda muito, né? Quando a gente fala e a gente volta lá pro início. Do início da história desse podcast. Comunicação. Não adianta. Exato. E faz muita diferença a gente, às vezes, contar uma história sobre a gente pra explicar por que naquele específico momento fica duro, sabe? Porque é isso, vem da nossa criação, às vezes dos nossos traumas, às vezes de modelos que a gente aprendeu de forma muito rígida, assim, de que o mundo era daquele jeito e deu. E pro outro não é óbvio. E quanto mais os anos passam, menos óbvio as coisas estão se tornando. É verdade. Né? Porque a gente mudou muito nos últimos anos e tá mudando muito. Então a gente precisa realmente entender que não vai ser óbvio pro outro e que até dentro da própria relação a gente vai vivendo experiências que vão nos mudando. Queria falar um pouquinho sobre gênero contigo, assim. Porque tem aquela questão de que às vezes a gente tenta encontrar, tipo assim, principalmente mulheres, encontrar parceiros que sejam parecidos com os pais. Isso é verdade? Total. Porque é um modelo que a gente viu de relacionamento. E assim, a gente vê desde muito pequeno. Pensa que uma criança, ela aprende a sorrir porque os pais sorriem. Não é porque ela teve vontade de sorrir. Ela tá fazendo uma imitação. E a gente, pro resto da vida, se desenvolve fazendo essas imitações. Por quê? Porque o ambiente tá reforçando a gente quando a gente faz aquilo. O ambiente tá dando atenção, às vezes tá cuidando mais, às vezes tá se conectando mais, quando a gente faz aquilo. E aí, a gente tá observando ali e aprendendo com o ambiente, e a gente tá observando a relação dos nossos pais. A gente tá observando sobre o comportamento deles. E aí é muito engraçado, porque às vezes, gente, a gente tá, sei lá, na balada. Olhei uma pessoa, aquela pessoa se mexeu, falou de um jeito, e eu me interessei, ficou meio magnético aquilo. E aí tá, você conheceu a pessoa ali, marca de sair com a pessoa num outro momento, quando você vai conversar com a pessoa é muito parecida com a sua família de origem.
Entendeu? Tem tudo a ver com o pai. Tem tudo a ver com a mãe. Tudo a ver com o pai. Mas como é que eu achei essa criatura no meio da balada, entende? Eu só olhei ali, troquei meia dúzia de palavras e a pessoa era igual. Como, né? Entende? Não, por quê? Porque a gente observou milimetricamente a maneira de agir daquelas pessoas, a maneira de falar, e aquela maneira foi aprendida na história dela. Então, a gente vai se interessar por pessoas de história parecida. E tá tudo bem. A questão é, quando aquela história foi problemática, aí eu tenho que ver o que eu escolho pra mim, a maneira como eu vou agir. Porque diferente dos meus pais, que eu era uma criança incapaz e menor e dependente, ali naquela relação adulta eu não sou. E daí, se ali naquela relação adulta eu não sou, eu tenho que aprender a impor limites, eu tenho que aprender a pedir ajuda, eu tenho que aprender a dizer como eu me sinto, e eu tenho que dar oportunidades da pessoa reagir positivamente ou negativamente a isso. E aí, se ela estiver sempre reagindo negativamente a isso, de forma parecida com os meus pais, ou pior, até pior do que os meus pais, não, daí eu não vou permanecer naquela relação. Mas eu vou ter que dar oportunidade, porque é muito mais fácil me interessar pelo que eu já conheço, mesmo que seja problemático, porque parece confortável, eu já sei lidar. É muito mais fácil eu me interessar pelo que eu já conheço, mas é muito mais fácil também eu aprender a impor os limites que lá na infância eu não consegui impor. Ou a lidar com as situações de maneira de que lá na infância eu não consegui lidar. E aí eu ir me trabalhando nesse sentido pra fazer uma relação dar certo. E claro, se eu me interesso por pessoas diferentes, aí melhor ainda, porque eu vou conseguir aprender uma maneira diferente de me relacionar. Mas é muito raro, é muito mais fácil a gente se interessar porque é parecido. Vai certinho, né? Isso. Que é parecido com o pai. Legal. E daí a gente tem que olhar o que é bom nos nossos pais. Entende? Quais são as características boas do meu pai? Quais são as características boas da minha mãe? Jamile, mas eu fui abandonada pelo meu pai, eu não convivi com ele, porque tarará. Ainda assim, o que você tem de informação sobre? E o que era bom? Porque o que é bom, daí você agarra ali na pessoa que você escolheu pra se relacionar. Agora, o que é ruim, você vai ter que trabalhar naquilo ali, e se a pessoa não fizer essa mudança por você, aí... Mas no fim, então, não é definitivamente... Porque sempre que a gente fala assim, procurou alguém parecido com a tua mãe, procurou alguém parecido com o teu pai, não é definitivamente algo ruim ou pejorativo. Não. A gente também tá falando das coisas boas também. Também, e tem que falar das coisas boas. Isso é importante, porque quando a gente fala, tô procurando alguém que nem tua mãe, que nem teu pai, parece que tá procurando alguém que tenha os defeitos daquela pessoa. Tem uma coisa que eu costumo perguntar para os pacientes em algum momento, me diz 3 características positivas do teu pai, 3 características negativas do teu pai, 3 características positivas da tua mãe, 3 negativas. As positivas a gente tem que gravar muito, porque a gente precisa daquilo nas pessoas. A nossa forma de se relacionar também tem que ser pautado naquilo, entende? Então, o que eles faziam de bom por mim, ou o legado que eles deixaram bom, precisa ser evidenciado e precisa ser visto na pessoa que eu escolho para me relacionar. Agora, o que de ruim, eu vou ter que ter o dobro do empenho para trabalhar, porque aquilo não pode ser um padrão que eu vou repetir na minha história de vida ou que eu vou reproduzir com meus filhos, entende? E alguma coisa vai passar. Em algum momento você vai se ver ali fazendo igualzinho. Entende? Fica, meu Deus, mas o mínimo possível é o ideal. E também eu trabalhar ali com meu parceiro, que seja o mínimo possível. Domingo eu acordei escutando só pra contrariar, tô virando meu pai, né? Viu? Tá vendo? Eu tive que tava virando teu pai quando foi me buscar e tava Papas da Língua tocando alto no carro. Eu falei, eu tô namorando com o Saulo, com o Vinícius. Viu? Exatamente. E eu acho que é engraçado que às vezes eu percebo que eu sou muito parecida com a minha mãe em várias coisas. Tipo, um jeito de botar o cabelo pra trás, assim, eu fico, meu Deus, tô virando minha mãe. Mas é nisso, por isso que eu digo que na balada a gente vai identificar a pessoa. Porque até o jeito de mexer o cabelo, a gente conhece aquele jeito. É no detalhe, né? Entende? É um lugar confortável, detalhe. Aquele jeito ali eu já conheço. Que nem, por exemplo, as pessoas que são muito desconfiadas. E a gente vê alguns discursos assim de a mulher não presta, o homem não presta, nananana. E é porque... Da onde que vem essa história? Qual é a minha experiência familiar que me faz acreditar nesse tipo de crença? E que tipo de pessoa que eu tô buscando que vai ou fazer com que realmente a minha crença se confirme, porque a gente tem luta, fuga, congelamento. Às vezes a gente não se relaciona com ninguém porque ninguém presta. Às vezes a gente se relaciona e só se relaciona com quem não presta. E às vezes a gente vai ali no desconfiômetro ligado no 1000. Desconfiômetro. Entende? Porque eu tenho que descobrir onde é que essa pessoa tá me enganando, tá mentindo, tá manipulando, tá sei lá, tá me traindo. Que alguma coisa tem. Por quê? Porque eu tenho a crença de que
as pessoas não prestam. Tá, mas da onde que vem essa crença? Ou de que forma que eu vou entrar num relacionamento pra que quando a pessoa demonstrar que ela não presta, quando ela me trair, quando ela quebrar a confiança, quando ela me manipular, eu vou saber dar o limite, eu vou saber dizer chega, eu vou saber me posicionar e eu não vou me colocar naquele lugar de vulnerabilidade que foi onde eu aprendi essa crença, entende? Porque não adianta eu ficar pensando que todo mundo não presta, entende? Eu preciso entender o que eu faço quando eu escolho uma pessoa que não presta ou como escolher pessoas que prestam, entende? Porque o meu olhar tá direcionado para aquele problema. Por que a gente, o homem, ele tem essa tendência de buscar algo ligado, algo mais maternal na parceira, na mulher, e como mudar algo que, sei lá, é milenar, assim. Mas é justamente, na verdade, é uma construção muito mais social do que, de fato, a mulher nasceu para. É porque, se a gente pensar na época das cavernas, qual era a função? O homem saía para caçar, ele trazia lá o alimento e a mulher ficava cuidando dos seus filhos, porque, enfim, não tinha anticoncepcional, então eu ia ter filhos toda a minha etapa fértil, entende? Então eu tinha muitos afazeres dentro daquele lar e eu tinha que cuidar e a gente ia vivendo aquela experiência de cuidado por uma mulher. Então, basicamente, essa era a função da mulher. Conforme a gente vai modernizando a sociedade, a mulher passa a ter outras funções, mas ela ainda está conectada com aquela função do cuidar. E o homem também viveu com a mulher, com a mãe, aquela função do cuidar. Então, a gente vai ter que fazer um duplo esforço social para poder permitir que a relação tenha esse equilíbrio. E a gente tem visto isso, a gente tem visto o movimento de muitos pais dispondo de afeto, querendo a guarda dos filhos, de fato participando da criação dos filhos, ou até protagonizando a criação dos filhos, mas você pode ver que é um esforço, e a sociedade ainda se surpreende com isso. Então, a gente tem essa tendência, porque socialmente foi assim durante muitos séculos, mas a gente vai desconstruindo essa tendência conforme a gente vai vendo até questão de poder econômico. Se a gente vai, se realmente o relacionamento depender do afeto da mulher, a casa depender do afeto da mulher, a gente não vai produzir economicamente para construir a vida que a gente quer. Porque o trabalho, o estudo, isso tudo vai potencializando a nossa renda, vai nos fazendo adquirir mais, vai nos fazendo crescer como casal, como família. Só que isso é muito novo. Gente, era errado pegar carona com estranho há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, socialmente, a gente aprendeu que esse era o lugar da mulher e a gente vai tá fazendo esse esforço para tirar a mulher desse lugar, porque não faz mais sentido e vai cada vez menos deixar de fazer. Mas a gente aprendeu esse olhar, a gente via ali nos programas de TV, nos programas de rádio, a gente via em todos os lugares a mulher nesse lugar. A gente via na nossa casa, às vezes não necessariamente a gente via na nossa casa, a gente foi criado só pelo pai. Mas ainda assim a gente vê a mulher nesse lugar. Porque a gente viu em todos os lugares a mulher nesse lugar, durante muitos anos. Não importa o teu contexto, tu vai ser impactado dessa forma. Exato, entende? Então a maioria dos homens vai ver a mulher nesse lugar, a maioria das mulheres vai acreditar que tem que estar nesse lugar, mas no momento social que a gente está, não vai ter como a gente manter esse lugar, né? Então, a gente se desconstruir nesse sentido, porque é uma vantagem pro casal e futuramente pra família, assim. Mas é difícil. É difícil porque eu vou ter que chamar a atenção do outro, eu também vou ter que aprender a me cuidar. E o aprender a se cuidar é uma coisa muito difícil, sabe? A ter afeto consigo mesmo, assim, a ter esse movimento, sabe? Sim. É muito difícil isso mesmo. Porque até pode virar uma cobrança às vezes, mas não é uma cobrança negativa, é uma cobrança pra construírem uma coisa mais igual, assim, um relacionamento mais equilibrado, né? Porque realmente, ainda mais quando tu mora junto com o parceiro, né? Acaba ficando muita coisa pra ti, assim, tu fica, tá, mas isso não é minha responsabilidade, sabe? Tem aquela pauta de, só eu, chega uma hora que tu dá conta, só eu que cozinho, só eu que limpo, só eu que lavo. Só que, cara, de que tu brincava quando era pequeno? De cozinha, de casinha, de nananã. De ser do mãe. Que o homem brincava, entende? De carrinho, de... E aí, você vai pensando que desde pequenininha você foi criada nesse lugar e o homem foi criado naquele lugar. E aí, agora, a gente vai ter que fazer esse trabalho e às vezes o homem ali com 20, 30, 40 anos vai ter que aprender esse outro lugar. E aí, a gente vai ter que realmente trabalhar pra saber esse outro lugar. Mas socialmente é uma coisa recente, entende? A Barbie Profissões é muito recente. Muito recente. Entende? E agora ela tem 1001 profissões. Exato, entende? Agora tem um filme. Com Margot Robbie. Não é com qualquer outra. Isso, exato. A gente preparou uma dinâmica, então, pra te participar com a gente, que é basicamente o seguinte: a gente vai falar algumas frases, e aí quando tiver um sinal de alerta e tal, tu levanta a bandeira vermelha e explica por que é um sinal pra pessoa ficar alerta. Tá, pode ser? Primeira frase, o primeiro tópico, né? A sogra, mãe do parceiro, se envolve em todas as questões do casal, inclusive na criação dos filhos.
Ok, vós são importantes? São, né? É uma rede de apoio, é um cuidado. Mas é como a gente disse, viemos de duas famílias diferentes. Temos criações diferentes, temos pontos positivos diferentes que precisam ser discutidos como vão ser transmitidos para a criação dessa criança. E pontos negativos que a gente precisa estabelecer limites ali, que talvez a sogra vá repetir aquilo ali na criação da criança de uma maneira que você já não gostou que foi criado e não vai gostar que seu filho seja criado, ou ainda mais, que a parceira foi criada diferente, o parceiro foi criado diferente, e aí como é que eu vou aceitar que seja daquela maneira? Uma coisa muito comum agora que tá rolando é a coisa do, a criança não pode comer doce até o primeiro ano. Vai dizer isso pra avó, entende? E aí a avó vem, e daí os pais querem construir uma coisa diferente, todo um alimentar saudável e tal, mas a avó não aceita. E aí, como é que a gente vai negociar como casal? Até que ponto pode quando vai pra avó? Não pode? Pode quando... Sabe? Isso é muito básico, mas a gente vai escalando pra coisas muito mais complexas. Sim. Do tipo, eu não grito com a criança, eu converso, eu acolho quando tá chorando, e aí... O outro, não, a avó vai lá e grita e diz, não pode, ora onde já se viu tu criar teu filho assim, nananana. Vamos lá, segunda frase. O parceiro é agressivo verbalmente e, quando questionado, fala que o gênio forte é da família. Né? Por quê? Acho que todos vão ser, né? Sim. Assim, é escolha. Eu escolho o que eu levo da minha família pra minha vida, pro meu relacionamento. Então, quando eu sou questionado da minha agressividade, da minha dureza, do meu confronto, e eu não me disponho a mudar porque nasci assim, você sempre assim, Gabriela da vida, né? Eu tô escolhendo manter aquele comportamento em vez de escolher mudar por essa relação que teoricamente eu valorizo. E aí, a pessoa que tá recebendo, a pessoa que faz essa escolha de continuar sendo assim, vai ter que também escolher se quer aquele modelo de relação ou não. Explicar por que não quer e escolher depois se continuar se repetindo aquele modelo de relação ou não. É escolha a gente continuar com os comportamentos problemáticos que a gente herdou, né? Sim. Principalmente quando a gente é sinalizado deles. E claro, todo mundo tem um tempo pra mudar? Tem. Mas a gente precisa ter a intenção de mudar e fazer o que é necessário pra mudar. E quando tem intenção fica mais fácil, né? É, exato. A parceira é ciumenta demais, sem ter qualquer motivo pra agir de forma tão desconfiada contra o parceiro. Essa aqui é complexa. Qual é a história dessa parceira? Lembra que a gente falou do quanto a história da pessoa faz com que a pessoa veja a relação daquela maneira? Preciso entender qual é a história e por que aquele ciúme todo. E aí, eu fazer acordos dentro da minha relação. Olha, eu me comprometo contigo em não realmente quebrar a confiança. E o que é quebra de confiança? Porque daí a gente já começa, tipo, falei que tava num lugar, tava no outro. Sim. Ou, não te falei onde eu tava. Não. Eu vou ter que fazer esses acordos no detalhe pra você ter motivos pra desconfiar de mim ou não. E aí, você vai ter que apostar nessa relação e ok, se a gente quebrar a cara lá na frente, pelo menos a gente viveu essa relação apostando nela, com acordos bem feitos, enfim. Porque viver sob desconfiança não é confortável nem pra quem tá desconfiando, nem pra quem tá sofrendo a desconfiança. É verdade. Nossa, eu estado de alerta, né? Estado de alerta total. Você não curte a relação. Você tá sempre pensando no que o outro pode estar fazendo, tramando, conversando, traindo e talvez e aí. E eu também tenho que estar sempre provando que eu tô sendo um bom parceiro. E mudando teu jeito, né? E mudando o jeito. E às vezes a pessoa fica meio travada. Não sei se eu converso com a pessoa do trabalho como eu converso normalmente. Lá no trabalho eu converso super solto, mas no WhatsApp eu não vou conversar. Porque daí o meu parceiro vai ver o meu telefone, daí vai ver que eu tô conversando daquele jeito e vai sabe? Então, não. Precisa ser um acordo bem feito. E aí, claro, primeiro eu escuto a história do outro e entendo por que aquilo é uma dor, para depois a gente fazer acordos em cima daquilo e os acordos serem cumpridos. É tipo, eu consigo tirar essa partezinha, tu tira isso aqui. Isso, vai encaixando, exato. Né? E a pessoa desconfiada tratar também essa desconfiança, né? Ah, sim. Isso é bem importante. Bem importante. Muito obrigada por ter vindo aqui, ter aceitado o convite. Foi muito bom conversar contigo. Tenho certeza que a galera também curtiu bastante. E pra te encontrar, como é que a galera faz? Te encontrar por aí. Redes sociais, né? Em todas as redes sociais é Jamile, JAMYLYSR, de Silva Rodrigues, né? Mas todas as redes sociais tô lá. No Twitter a gente fazia bastante barulho, então tem bastante conteúdo legal lá sobre esse tema exatamente, sobre como as crenças familiares nos afetam. Então podem dar uma olhada lá, tem quase uma enciclopédia lá de coisas. Perfeito. E é isso. Mesmo assim, arroba no Twitter. Mesmo arroba no Twitter. Perfeito, tá aí. E tem bastante conteúdo legal aqui no nossa TLTV também. Então, dá uma olhada em tudo que é conteúdo. Segue @Rede Atlântida.
se inscreve no canal, comenta que é muita coisa. Ativa o sininho. Tudo, faz tudo. Né? Faz tudo que tem aí na tela, clica em tudo. Lembrando que a gente tá sempre muito bem acompanhado aqui de Fatal Model, é a maior plataforma de acompanhantes do Brasil, somente para maiores de 18 anos. E a gente volta terça-feira que vem na rádio, sempre no domingo, às 10 horas da noite. Então, se quiser escutar a gente pelas ondas do rádio, pode ver por lá também. Imagina que legal quem tá escutando agora na rádio, pode ficar escutando todo esse papo aí, né? É verdade. E poder também ir pro YouTube ver nossas carinhas, né? É, também. Pode ir lá ver. Desculpa a decepção da minha parte. Desculpa, gente. Tchau. Então tá, tchau, até o próximo. Tchau.